Olá, eu sou Walter Procópio e esse é o desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Hoje nós vamos estudar mais 3 capítulos do livro de Êxodo, capítulo 19, capítulo 20 e o capítulo 21. Capítulo 19 é Israel chegando ao Monte Sinai. Olha o verso 1. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto de Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai. E Israel acampou ali diante do monte. Então, Israel está acampado diante do monte. O que nós temos aqui? É a chegada do povo ao Monte Sinai. E o que nós vamos ter do verso 1 ao verso 6 é a chegada deles ali ao Monte Sinai. E Deus vai falar com Moisés. Verso 3. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. Tem alguns pontos que eu já quero ir adiantando, mas eu vou te lembrar. Você vai perceber que a iniciativa de buscar a Deus sempre parte de Moisés. Não parte do povo, é de Moisés. Lá o salmista vai dizer assim: a Moisés Deus revelou o seu caminho, ao povo Deus revelou os seus feitos. Havia uma fome, um desejo no coração de Moisés, e o capítulo 19 deixa isso tão claro para mim e para você. Para mim e para você. Eles acampam, Moisés logo sobe para encontrar-se com Deus. E aí nós vamos ver Deus fazendo um pacto com Israel. O verso de número 5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha. Deus está dizendo, a terra toda é minha, mas vocês, Israel, serão o meu tesouro especial. Meu irmão, coisa linda. E aí o que vamos ver aqui do verso 7 ao verso 15 é Deus chamando o povo para se prepararem, se purificarem, para encontrarem com Deus. É um momento de purificação, de santificação. Porque você vai lembrar que nas primeiras aulas, lá no capítulo, início do livro de Êxodo, Deus começa a se revelar como um Deus santo. E se eu quero ver a Deus, se eu quero me relacionar com Deus, eu preciso viver uma vida santa. Uma vida santa é uma vida separada, é uma vida consagrada. E quando eu leio aqui, verso 7, Moisés voltou e convocou as autoridades do povo e lhe expôs tudo que o Senhor havia mandado que ele falasse. E o povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta deles. E aí o verso 10. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar suas vestes, estar prontos no 3º dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Lá em Gênesis, quando nós começamos essa caminhada, Deus se relacionava com o homem na viração do dia. O pecado, Isaías 59 diz que o pecado nos separa de Deus. Depois do pecado, Deus tem procurado o homem. Deus quer que o homem se relacione. Hoje, nós temos um caminho, e esse caminho foi feito por meio de Jesus Cristo. Então, nós podemos relacionar com Deus. E esse é o desejo de Deus. Deus quer se relacionar com toda a nação, não só com Moisés. Mas Deus diz, olha, eles têm que se consagrar. E aí, do verso 16 até o verso 25, nós vamos ver a manifestação de Deus. Quando Deus desce, aquela montanha é coberta com uma nuvem e com fogo. O som do shofar vai ressoar ali naquele momento. Moisés é chamado à presença de Deus. E aí vamos ler aqui, verso 16. Ao amanhecer do 3º dia houve trovões e raios, e uma densa nuvem cobriu o monte. Moisés levou o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus. O bom líder, o líder que agrada a Deus, é o líder que leva o povo a encontrar com Deus. E eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois Deus tinha descido. Mas olha assim, verso 20, o Senhor desceu ao topo do monte Sinai. Verso 23, Moisés disse ao Senhor: o povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste. Estabeleça um limite em torno do monte e declare o santo. O Senhor respondeu: desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão.
quando aos sacerdotes e ao povo, não deve ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor o fulminará. Então Moisés desceu e avisou o povo. Você percebe que Moisés está num nível de intimidade bem acima do povo. Mas eu amo ver isso aqui porque eu vejo Moisés puxando o povo para um relacionamento com Deus. E aí nós chegamos no capítulo 20. E o capítulo 20, ele é muito importante. Porque o capítulo 20 nos fala dos 10 mandamentos. Assim, ó, e Deus falou essas palavras: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito da escravidão. E aí Deus agora vai começar a entregar a eles os 10 mandamentos. Pastor, os 10 mandamentos, eles valem hoje? Valem. Jesus vai resumir os 10 mandamentos em 2. Nós vamos ver isso lá no Novo Testamento. Mas 10 mandamentos, você precisa fazer essa colinha, ler e guardar. Então Deus entrega os 10 mandamentos. Primeiro mandamento: não terá outros deuses. Ou seja, nada que tome o lugar de Deus. Deus está proibindo a idolatria. E não veja idolatria apenas como uma imagem. Porque talvez você não tenha uma imagem na sua casa. Mas talvez isso aqui se tornou uma idolatria na sua vida. Porque tudo aquilo que toma o lugar de Deus é idolatria. E Deus está dizendo assim, olha, não terá outros deuses. Deus vai dizer, não farás imagem de escultura. E aí Deus está dizendo assim, é a proibição de adoração de ídolos. Irmãos, Deus é um Deus misericordioso, mas Deus, ele já tinha dito, vou fazer de vocês um povo particular. Um povo particular. Deus não quer dividir você com ninguém. Você é dele, propriedade exclusiva de Deus. Terceiro mandamento, não tomará o nome do Senhor em vão. A importância de respeitar o nome do Senhor. Irmãos, isso fala da importância de cumprir promessas e juramentos. Quantas pessoas você conhece que ela fala do nome do Senhor assim, de qualquer jeito? E aí nós temos o quarto mandamento. Lembrarás do sábado. Ele não está falando aqui do dia, mas do princípio do descanso. No Novo Testamento, a igreja, após a ressurreição de Jesus, não guardou o sábado, guardou o domingo. Deus está trazendo o princípio do descanso. Descanso, descanso. E aí o quinto mandamento, honra teu pai e a tua mãe. Primeiro mandamento com promessa. Primeiro mandamento com promessa. Então ele fala do respeito dos pais. O sexto mandamento, verso 13, não matarás. Não matarás. É a santidade da vida humana. É a proibição do homicídio. O sexto mandamento, não cometerás adultério. A importância da fidelidade conjugal. A importância de ter uma só pessoa. Você casou com este homem, você vai ficar com ele até que a morte o separe. Você casou com essa mulher, você vai honrá-la até que a morte o separe. O oitavo mandamento, não roubarás. O nono mandamento, não dirás falso testemunho. A importância da verdade e da honestidade. O nono mandamento, não dirás falso testemunho. O 10º mandamento, não cobiçarás. Advertência contra a inveja, o desejo descontrolado. E aí nós vamos ver no capítulo 20, no verso 18 ao 21, o temor do povo diante da voz de Deus. Vamos ver aqui o verso de número 18. Verso número 18. Vendo-se o povo diante dos trovões, dos relâmpagos, do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância, disseram a Moisés, fala tu mesmo. Moisés, verso 20, Moisés disse ao povo, não tenham medo. Deus veio prová-los. O povo fala, não, nós não vamos, Moisés, vai você. Jogar a responsabilidade de buscar, de alguém buscar a Deus no meu lugar. E aí nós chegamos aqui no capítulo 21. O capítulo 21 é o momento que Deus agora começa a falar das leis. Capítulo 21, ele é frequentemente conhecido por causa das suas instruções detalhadas sobre a escravidão. E pode parecer estranho à luz dos valores modernos, mas destaca-se a preocupação de Deus com a justiça e o tratamento adequado de todos os seres humanos. Então, dentro daquela cultura, que era uma cultura onde havia escravidão, Deus está preocupando em como tratar o escravo. E aí, ele fala da lei
dos escravos, dos servos e das servas. Capítulo 21, do verso 1 ao 11. A lei acerca dos escravos hebreus. Tem a lei sobre os servos, escravos hebreus e as servas hebreias, do verso 7 ao verso 11. E ele vai falar sobre a lei sobre ferimento e responsabilidade. Então, sobre acidentes, violência. Deus está trazendo uma organização naquela nação. Lembre, é um misto de povo, é um ajuntamento de povo. E Deus agora está trazendo limites. E aí, algo muito lindo, que ele vai trazer também do verso 33, vou ler para você: se alguém abrir ou deixar aberto uma cisterna, não tenha cuidado de tampá-la, e um jumento ou um boi dela cair, o dono da cisterna terá que pagar o prejuízo. Então ele está trazendo também aqui uma lei sobre danos à propriedade. Eu conversava com uma pessoa, ele dizia assim: pastor, eu sou ateu. E eu respeito. Mas eu disse para ele assim: você concorda com adultério? Ele disse: é claro que não. Eu falei: bacana. Você concorda com a mentira? Ele disse: é claro que não. Eu fiz algumas perguntas. Eu falei com ele: mas você não crê em Deus, não crê na Bíblia? Não, não creio na Bíblia. Eu falei: mas tudo que você disse que não faz, é a Bíblia que trouxe esse conceito. Você fala que o adultério é ruim, e a Bíblia que diz aqui nos 10 mandamentos: não adulterarás. Então, muitas pessoas falam assim: eu não creio em Deus, mas muito dos princípios dela é regado pela palavra de Deus. Chegamos ao final do capítulo 21. Você percebe que Deus está começando a organizar essa nação. Isso vai ficar muito claro quando chegarmos em Levítico, onde Deus vai ser mais claro a respeito dessas leis. É Deus estabelecendo um limite, no habitar juntos, numa convivência em comunidade, tem que ter limites. Então eu quero abençoar a sua vida. Terminamos mais 3 capítulos. Amanhã nós retornamos com mais 3 capítulos. Vamos adiante, vamos juntos. Deus abençoe a sua vida.